Eu quero falar de promessa de Deus. Eu me lembro que eu fui morar em São Paulo, ainda menino, para terminar meu seminário teológico. Enfrentei muitas dificuldades. Para conhecer a Bíblia, para crescer ministerialmente, para ter uma jornada com Deus, eu paguei um preço muito alto. Eu saí de casa há 14 anos. E dado momento eu cheguei a não ter para onde ir, não ter onde reclinar a cabeça. E um dia eu estava sem saber onde ia dormir. Eu dormia um dia na casa de um dia na casa de outro. Teve um dia que não tinha lugar nenhum para estar. Naquele dia eu coloquei uma coisa na cabeça, que Deus não tinha nada comigo. Falei, não, Deus não tem nada comigo. Quando eu aceitei Jesus, e eu tenho a felicidade de falar isso porque ela está aí me escutando, a minha maior adversária foi minha mãe. A minha mãe, ela se tornou minha inimiga, a ponto de dizer, olha, você continuar crente e continuar na minha casa não dá, ou é um ou é outro. Os dois não combinam. Minha mãe tinha raiva de crente. A igreja que eu aceitei Jesus começou na porta da minha casa, na rua. Eles pegaram a caixa amplificada, ali eles cantavam o hino da harpa, ali eles pregavam. Na época minha mãe tinha uma condição mais ou menos. Ela correu, ela comprou um som 5 vezes mais potente que o da igreja. E quando os crentes ligavam as caixinhas de som amplificada, ela ligava todo aquele torricial de som em direção aos crentes. Tremia a caixinha dos crentes, os crentes não conseguiam fazer culto. Para vergonha dela, Deus deu o maior lote da rua para os crentes. Aí um dia ela foi me dar uma surra, e quando minha mãe ia me bater, minha mãe não batia, ela espancava. E eu não aceitei apanhar. Eu tinha 11 anos para 12 anos de idade. Eu já era uma criança bem rebelde, bem difícil. Naquele dia eu fugi de casa, coisa de criança. E eu fui parar naquele dia dentro de uma igreja. Só que eu não fui lá para fazer culto. Gostou da igreja? Não, eu fui lá para perturbar o culto. Dar chute nas cadeiras. Né? Fazer barulho mesmo, bagunçar. E tinha uma maluca pregando, que eu nunca vou esquecer, chamada Denise. Missionária Denise. Que mulher de Deus. E ela falou, traz esse menino aqui. Quando ela pôs a mão na minha cabeça, manifestou uma legião de demônios. Eu tinha uma maldição que foi lançada pelo meu próprio pai. Com 8 anos de idade, quando meu pai saiu de casa, ele disse, ou vai ser marginal, ou não vai ser homem. Foi embora. É outra história que eu vou contar outro dia. Do dia que ele lançou essa maldição ao dia que eu encontrei com ele novamente, durou 28 anos. Mas quando eu encontrei ele novamente, eu preguei Jesus para ele, ele caiu de joelho e hoje ele é um pastor. Deus é fiel. Quando eu levantei daquela libertação, ela pôs o dedo na minha testa e disse, receba o Espírito Santo. Eu não sabia o que era línguas estranhas, mas eu dei uma rajada de línguas estranhas. Eu fui batizado pelo Espírito Santo no primeiro dia que eu entrei na igreja. Isso se confirmou na virada do ano de 99 para 2000. Quando ela terminou de profetizar o meu batismo com o Espírito Santo, ministrar sobre mim isso, ela disse, você vai dar a volta aos 4 cantos da terra. Onde você pisar os seus pés, Deus vai pisar com você. Deus vai te usar para muita gente, você vai ajudar muita gente. Eu esqueci até da surra que eu ia tomar, eu voltei para casa, irmão. Eu voltei para casa dizendo, agora eu não vou apanhar, agora eu sou crente. E eu voltei para casa, naquele dia eu cheguei falando sorridente, eu fui na igreja dos crentes, e lá tem um negócio de aceitar Jesus, e eu aceitei Jesus. Ela falou, pois agora você vai apanhar dobrado. Ali começou minha luta. A minha mãe, de longe o inimigo mostrou para ela que eu tinha um chamado. Ela disse, eu não aceito você ser pastor.
prefiro ter um filho bandido que ter um filho pastor. Para mim, bandido, pastor, é tudo a mesma coisa. Com 14 anos, nesse embate, eu saí de casa, porque eu só tinha uma escolha: eu largava Jesus ou continuava dentro de casa. Pastor, por que você está contando essa história? Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga: tem histórias mais difíceis do que essa, e tem histórias mais difíceis que a sua. Você quer ser um gigante na presença de Deus? Você quer construir uma jornada com Deus? Você quer ter vai ter que ter marcas. Eu não conheço uma pessoa que carregue um ministério, uma promessa, que ande metade do que Deus permitiu eu andar, que não carregue marcas. Aí alguém me fez uma proposta: vem para São Paulo, vamos te ajudar aqui, você vai estudar, você vai aprender a ser pastor. E como era meu sonho, eu acreditei. Cheguei lá, eu fiquei sozinho. Eu estava, ontem, estava em São Paulo, na grande capital. Foi ontem, né? Ontem, na verdade. E eu passando pelas ruas de Santa Amaro, pelo centro, eu comecei a lembrar o que é que eu passei naquela cidade quando adolescente. Eu sei o que é passar fome, gente. Eu entrei na Conde Sazedo e era 4 da tarde, o tempo começou a esfriar. Eu sei o que é o frio da madrugada de São Paulo, sem você ter um cobertor para se enrolar. E um dia eu pensei que tudo tinha acabado. Falei: Deus, que tragédia de vida. Como é que eu posso me intitular um escolhido de Deus? Sentou um homem do meu lado e falou para mim o seguinte: Deus te escolheu dentro do ventre da tua mãe. Repita comigo: o meu nome. Não, eu estou falando da profecia. O meu nome é Cláudio Santana. E eu repeti: meu nome é Cláudio Santana. Eu fiquei assombrado. Como é que ele sabia meu nome? Eu nunca tinha visto ele. E ele disse: você vai dar a volta aos 4 cantos da terra. Deus vai te usar de uma maneira extraordinária. Aí eu dei um sorriso. Eu estava em um dia muito desacreditado. Sabe aquele dia, Bia, que você não acredita em nada? Pode falar para mim o que quiser. E eu dei aquela risada, igual a risada de Sara na Bíblia. Ele apertou minha mão e falou uma frase, que é o que eu quero pregar nos próximos 15 minutos para a gente não ir tarde para casa. Ele apertou minha mão e disse assim: nunca duvide de Deus. Eu quero que você repita isso comigo. Nunca. Só esse jeito de falar já começou duvidando. Vamos lá? Vamos melhorar isso? 1, 2 e 3. Nunca duvide de Deus. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Às vezes a gente fica tentando entender: por que eu estou passando por isso? Eu não precisaria estar passando por isso. Às vezes queremos nos transformar em professores da vida e dizer para a vida e para Deus, para o destino, para tudo, e às vezes até para o futuro, como é que as coisas deveriam ser. Isso significa falta de entrega. Quando você se entrega, você diz: eu não sei como é que vai acontecer, de que jeito vai acontecer, mas uma coisa eu sei: a minha vida está na mão de Deus. O mesmo Deus que usou aquele homem de roupa suja, barba ouriçada, cabelo grande, cheirando mal, para falar que eu daria a volta no planeta Terra, foi o Deus que me levou em mais de 50 países do mundo. Fez eu pregar em vários países da Europa, África, andar todo o Mercosul, conhecer o Brasil com uma palma da minha mão,
pregar para grandes, pequenos, tribos, indígenas, esquecido, dentro do mato. Para pregar a gente já andou por cima de rio, cavalo, carroça, trem. É incalculável o número de almas que ganhamos nesses 25 anos de trabalho. E quando eu olho para trás, não falo isso por vanglória, porque nada, eu não tinha condições de ir do outro lado da rua. Tudo foi a mão de Deus. Não tem mais como eu olhar para trás e dizer que Deus não cuidou de mim. Em 2018 eu estava vivendo um dos melhores momentos do meu ministério. 2017. Quase que eu não ia em Salvador, né? Mesmo morando lá. E eu desci em Salvador. Quando eu cheguei no aeroporto, Deus disse: você vai ganhar sua mãe para Jesus. E Deus é tão lindo que às vezes você está na correria que coisas pequenas passam desapercebido. Aí Deus falou para mim: pega o seu celular. Eu peguei o celular e Deus disse para mim: olha o calendário. Quando eu olhei o calendário, era o dia do aniversário dela. Deus disse: vai lá. Eu falei: não vou. Disse: vai? Não vou. Eu ia em Salvador e não ia na casa da minha mãe. Porque às vezes você pensa que já tem muito de Deus, mas tem coisa que Deus precisa tratar você e você não sabe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu passei em uma livraria, comprei um DVD de J Neto, me lembro como hoje. E quando eu cheguei na porta de casa, ela estava de saída. Eu entrei dentro do carro, peguei o CD do J Neto. Disse: esse é o seu presente de aniversário. Ela riu para mim. Conversamos um pouco, perguntou como estava a vida. Disse: maravilhosa, Deus tem me abençoado. Quando ela colocou o CD, tocou a primeira música, ela parou o carro, começou a chorar. Ela soluçava chorando. A música dizia: não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. Eu tentei sozinho e quase me acabei. Quando a música parou de tocar, eu fiquei sem entender. Disse: a senhora está triste? Ela disse: ontem eu cheguei do trabalho muito oprimida, eu joguei todos os medicamentos, ela é enfermeira, todos os medicamentos na cama, e tinha uma voz falando dentro do meu quarto: toma tudo para se matar. E hoje chega essa música. Eu estou precisando de Deus. Falei: pois é, eu tenho uma igreja para pregar na cidade aqui do lado, você vai comigo? Ela sentou aqui onde está sentado a irmã Vera, e eu pregava. Quando eu pregava, ela chorava. Final do culto ela veio, dobrou o joelho e aceitou Jesus como Salvador. Eu ganhei minha mãe para Jesus. Quando eu voltei para casa, né, eu estava voltando para casa, eu perguntei: mas você chorou tanto? O que é que passou na sua cabeça? Ela disse: a minha mente voltou no dia que eu descobri que eu estava grávida de você. Porque eu estava grávida de um monstro. Seu pai me agredia. E eu não queria ter essa criança de jeito nenhum. Meu pai, rígido, não aceitava eu voltar para casa. Eu tinha que conviver com seu pai à força. Queria que você morresse. E existe um abortivo que não falha, chamado Citotec. Esse eu tomei por 3 vezes. E a minha gestação continuava normal. Eu cheguei a apertar a barriga e perguntar: por que essa desgraça não morre? Hoje você estava pregando, o Espírito Santo fez eu lembrar disso. E quando você estava pregando, Deus respondeu a pergunta de 32 anos atrás: por que não morreu? Porque o meu dedo estava apontado para a sua barriga, e tinha um escolhido de Deus ali dentro.
Deus está permitindo eu contar isso hoje. Fala bem alto assim, diga: Deus escreve os nossos dias. Alguém que está do seu lado precisa escutar isso. Diga assim: você não chegou até aqui por acaso. Tudo teve um propósito. Aquele livramento teve um propósito. A morte tentou te abraçar. Tem gente me ouvindo aqui que não teve pai, não teve mãe. Rejeitado por tanta gente, humilhados em relacionamentos, casamentos que não deram certo. Ai, meu Deus. Mas você está aqui. Aí você chegou até aqui para desistir agora. Por causa dessa luta, sendo que lá atrás você já venceu lutas bem maiores do que essa que você está passando agora. Quantas vezes nos pesadelos que enfrentei na vida eu perguntei: Deus, por que só comigo? Deus foi muito bom comigo. Um dia eu estava orando, começo de ministério, verdinho, e eu saí tão humilhado de um lugar, que eu cheguei a uma fase hoje que nada mais dói na obra de Deus. Eu posso ter um batalhão de gente se levantando, não dói, estou falando, não dói. Essas coisas, o amadurecimento espiritual faz você entender que o que Deus tem com você é maior do que o que as pessoas possam falar de você. Graças a Deus eu não enfrento isso. Não enfrento. Eu sou pastor de uma igreja com pouca gente, mas são poucas pessoas que sabem quem eu sou. Sabe da minha seriedade, do meu trabalho, do meu compromisso com Deus. Mas ainda que assim não fosse, e tivesse um batalhão de pessoas, o que eu sofri lá atrás me deu amadurecimento para não me importar com nada disso. E um dia eu saí tão humilhado de um lugar e eu falei: Deus, todo mundo tem um pai, menos eu. Todo mundo tem um pai, menos eu. E era um congresso, inclusive aqui em Anápolis. Quando eu passei pela banca, um senhor de voz grossa pôs a mão no meu ombro. O senhor que é o pastor Cláudio? Falei: sim. Eu vou cuidar de você. Ele passou 12 anos a fio cuidando de mim, como um pai cuida de um filho. Me ensinou tudo, o pouco que eu sei, 90% foi ele que me ensinou. Deus vai escutar todas as suas orações. Hoje meu pai está na glória, mas ficou um legado. Eu tenho um orgulho de tudo que ele se esforçou para me ensinar, para cuidar de mim. Hoje eu subi nesse altar e Deus disse: a sua história vai ajudar alguém. Deus está dizendo: você não vai ficar sozinho nessa batalha. Eu vou abrir a Bíblia, eu vou contar uma história para vocês. Eu preciso de um pouquinho de tempo. Você até já conhece a história. Eu só quero falar o porquê foi assim. Você quer falar também? Credo! Evangelho de Jesus, capítulo 11. Traz ele. Evangelho de Jesus, capítulo 11. E aí, pregador? Prega aí, vá. Não é de comer não, é de pregar. Isso é comida. Senta não, senta. João capítulo que?
Glória a Deus. João estava um enfermo, um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cuja o irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o unigênito Filho de Deus seja glorificado por ela. Verso 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verso 6. Ouvindo isso, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Até aqui, diga eu entendi a leitura. Jesus parece que tinha muitos amigos. Isso não é verdade. Não era em toda a casa que Jesus entrava. Você vai ver na história do ministério terreno de Jesus, Jesus entrando em pouquíssimas casas. Só que com essa casa chamada casa de Maria, casa de Marta, casa de Lázaro. Só para você entender isso, eu não esquecer, diga: para Jesus, essa família era diferente. Jesus tinha algo com essa família, porque não era uma família que queria Jesus pelo que Jesus tinha para oferecer para eles. Não era uma troca. Quem está me entendendo, diga eu. Porque olha aqui, você precisa aprender uma coisa muito importante. Pare de querer servir a Deus pelo que Deus tem para dar para vocês, ou pelo que Deus pode fazer por vocês. Porque pessoas que servem a Deus nessa filosofia, Deus só é bom para eles quando Deus o agradá-los, quando Deus der para eles o que eles querem. Caso contrário, Deus deixa de ser Deus para essas pessoas. É porque é uma troca. Não tente fazer barganha com Deus. Eu vou ser o teu servo se assim você fizer. Não vai funcionar. Essa família, eles tinham um vínculo de amor fraterno, de amor sincero, de amor verdadeiro. Isso fazia Jesus gostar de estar naquela casa. Jesus tinha uma intimidade com aquela família, que era como se fosse Lázaro para Jesus, irmão de sangue. Aleluia. E Jesus era conhecido como o homem dos milagres. Tem relatos que a presença de Deus era tão poderosa nas cruzadas realizadas por Jesus, que tem relatos que, tendo Jesus chegado naquela cidade, todos foram curados.
Não, eu não estou falando os que Jesus orou. Não, não, não. Quando ele colocou os pés na cidade, os hospitais esvaziaram. Os paralíticos saíram pulando. Os cegos saíam de casa gritando: estou vendo. Os leprosos saíam do leprosário dizendo: não preciso mais ficar aqui. Diga: até os mortos ressuscitavam. Só que agora os seus amigos. Quem? Eu falo assim para você entender, para você entreter. Quem? Estão precisando de um socorro. Não é a pessoa que está vendo ele pela primeira vez, que está indo lá na cruzada para conhecer ele. Não. Eu estou falando seus amigos, que ele tem um amor sincero, fraterno, gente que ele senta na mesa para jantar, almoçar, gente que ele abraça, gente que ele conhece há tempo, está precisando de um socorro, e não é um socorro para amanhã, é um socorro para ontem. A situação aqui é tão emergente que ou socorre o doente hoje, ou amanhã ele não está mais vivo. Em uma época que não se tem diagnóstico, não se tem exame, não se tem ciência, quando a doença manifestava para matar. E Jesus está pregando a poucos quilômetros dali. Ele está pregando em cidade vizinha, é lugar perto, não é longe. E alguém diz: os seus amigos estão precisando do seu socorro, Jesus. Diga: Jesus não foi, mas enviou a sua promessa. Então aprenda uma coisa no processo do milagre. Diga comigo assim bem alto. Diga: a promessa chega na frente do milagre. Diga: o milagre não chegou, mas a promessa já chegou. Mas há quem diga que a promessa não resolve, mas a promessa desenha o milagre. A promessa explica o milagre. A promessa escreve o projeto do milagre. É que a gente não percebe. Jesus enviou uma promessa simples que construía um projeto. Fica ligado para você entender. Essa enfermidade não é para a morte. Os humanos, naturais, carnais, já têm uma ideia que é uma ideia lógica. Então não vai morrer. Só que já começou a entender, diga amém. Só que a promessa vem com a segunda fala. Isso é para a glorificação do meu nome. Vamos arrumar isso aqui. A promessa foi na frente do socorro. A promessa foi na frente do milagre. A promessa chegou, se escutou a promessa na casa de Lázaro, só que Lázaro morreu. Fala para o teu irmão assim: você nunca vai entender Deus. Porque todo mundo está dizendo o quê? Ué, ele disse que não morria. Que nem um rapaz que congrega lá na igreja do Rio Branco, congregação nossa lá. Ele teve aqui, eu falei para ele assim: ele já veio aqui contar o testemunho, algumas pessoas já viram. Falei para ele: olha, tem um processo na justiça, eu não sabia de nada, era a primeira vez que eu via ele. E você não vai ser condenado. Aí foi sexta-feira, segunda-feira ele foi condenado. Ele não me falou um ai. Ele continuou vindo para a igreja.
continuo ouvindo aqui, cultuando. Quando saiu o mandado de prisão, junto com o mandado de prisão, o advogado dele conseguiu uma nova audiência. E antes que ele fosse preso, ele foi o quê? Absolvido. Tem horas que Deus quer saber até onde vai sua reclamação. Ele nunca deixou de acreditar que o pastor Cláudio era profeta. Eu vou continuar indo, eu não estou preso ainda. Levante a mão, eu tenho algo para dizer para você muito sério. Por maior que seja a sua dor, por mais escura que esteja a noite, por mais que a amargura dos vazios te oprima, lembre-se, o teu Deus é o Deus da última palavra. Aleluia. A última palavra de Deus. Pega isso. Está todo mundo em Betânia com uma conversa. Dessa vez, Jesus errou. Ele falou que não ia morrer. Está morto. Está sendo velado. Você vai entender lá na frente. Aí começa outra crítica pior. Insensível. Não veio orar pelo seu amigo. Não socorreu os seus amigos. E pior que isso, tem um velório e ele não vem sequer consolar seus amigos. Nem no velório ele veio. Mas a promessa veio. A promessa veio. E quem já viu promessa de Deus cair por terra? A Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias no lugar e está todo mundo insensível. Depois de 2 dias, que na lógica humana não tem mais o que fazer, Lázaro está morto. Aí ele se levanta e diz: agora chegou a hora de eu ir lá. Fala comigo assim: a hora, quem decide não sou eu, é Ele que decide a hora de se levantar. E por mais que eu não entenda, aprende isso. Ele não chega nem adiantado, aleluia, e nem atrasado. O seu tempo é exato. O seu momento é perfeito. Eu estou sentindo presença de Deus em falar aqui. Eu não sei se amanhã, mas Ele vai chegar. Eu não sei se a semana que vem Ele vai chegar. Eu não sei até onde Ele vai permitir a sua luta. Eu não sei quantas lágrimas Ele vai permitir você chorar. Eu não sei por quantas mais noites escuras você vai passar. Eu sei de uma coisa: Ele prometeu. Ele tem compromisso com a sua palavra. E Ele já está vindo aí. Aí alguém diz assim: mas o que é que a gente está indo fazer lá? Eu estou indo ali. Olha só a tranquilidade de quem tem um controle. Diga: é muita coisa para mim, mas para Ele não é nada. Olha só como Jesus se comporta nessa viagem, pastor Moacir. Ele diz assim: eu estou indo ali, em Betânia, acordar um amigo que dormiu. O camarada está morto, já foi até enterrado. Eu estou indo lá, acordar um amigo. Aí o discípulo que não entende, o bom de andar com Jesus é que a gente vai aprendendo as coisas. O discípulo que não entende nada, chamado Tomé, diz: então não precisa a gente ir, está só dormindo. Aí Jesus fala claramente: ele está morto, mas eu vou ressuscitá-lo. Glória. Aqui existe 2 linguagens. Aqui existe um Jesus que fala como Deus e um Jesus que fala como homem. Como homem, Lázaro está morto. Mas como Deus
que tem o controle de todas as coisas, está apenas dormindo, e dentro do plano da promessa vai acordar. Para o homem não tem mais o que fazer, mas para Deus é uma oportunidade de glorificar o nome dEle. Lá vai, pega a promessa. Para você não tem mais o que ser feito nessa luta, não tem mais para onde ir, você já buscou o que tinha que buscar, já fez o que tinha que fazer, mas para Deus é um abrir e fechar de olhos. Para Deus é o peso de uma palavra dizendo sai para fora. Para Deus é só uma palavra e tudo resolve. Quando Jesus chegou em Betânia, eu estou gostando dessa paz aqui, sabia? Deus está falando, tá? Quanto imanaxevaracantas. Tem gente dizendo, eu já fiz de tudo, é por isso que não deu certo, foi você que fez. Vou repetir isso. Eu já fiz de tudo. Foi você que fez. Quando chegar a hora dele fazer, acho que alguém deu glória porque entendeu. Quando Jesus chegou em Betânia, alguém pontuou o seu atraso. Mestre, se tivesse chegado aqui antes, é esse nosso jeito de pensar que sabe de tudo, que tudo é do nosso jeito. Era para ter chegado antes. Uau! Se tivesse chegado antes, meu irmão estava vivo. Imagina só um mortal falando para Jesus: chegou tarde. Imagine a gente dizendo: chegou tarde, é tarde demais, já era. Jesus diz assim: olha, mulher, se tu crer, você vai ver a glória de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo: não existe tarde para mim, não existe noite para mim, não existe atraso para mim. Eu sou dono do tempo. Quem manda no tempo sou eu. Quem manda no futuro sou eu. Quem manda na vida sou eu. Quem dá limite às ondas do mar sou eu. Ei, está tudo na palma da minha mão. Calma. Põe a mão no teu coração, deixa eu profetizar. Calma. A voz do Espírito Santo fala com você agora. Calma. Nem tudo está perdido. Não chegou, mas vai chegar. Não aconteceu, mas vai acontecer. Calma. Jesus já está na causa. Ele já está em Betânia. Pastor, e o comentário? Dane-se o comentário. Dane-se o que falou. Disseram para todo lado que estava morto. Mas já tem uma voz dizendo assim: onde colocaram ele? Ele está onde? Aí quem não entende, sempre o homem tentando colocar o empecilho, já está cheirando mal. Não, não foi isso que te perguntou, criatura. Está fedendo. Não perguntou isso para você. Perguntou aonde está. Mas você já está falando de circunstâncias. Você já está falando de impossibilidades. Você já está colocando barreiras. Jesus está falando: eu quero ir lá aonde colocaram. Não importa quantos dias colocaram. Não importa se tem uma pedra. Não importa se está cheirando. Eu quero ir lá. Aleluia. Eu quero profetizar. Ele está indo até onde está sepultado as suas dores. Ele está indo até onde está esse problema que cheira mal. Essas causas que fugiu do seu controle.
que você chegou aqui hoje dizendo: não sei o que eu vou fazer, eu não tenho como resolver, eu não tenho para onde ir. Ei, tem um Jesus dizendo: eu vou até isso agora. E aí ele chega de frente com o túmulo. É fato que quando Jesus chega na frente do túmulo, irmã Márcia, ele encontra exatamente o que ele queria ver: Lázaro morto. Pera lá, pastor, o amigo? Yes, o amigo. Ele não queria encontrar o amigo doente. Queria encontrar o amigo como, gente? Morto. Porque se ele encontra o amigo doente, não cumpriu a promessa. Agora você vai entender. A promessa não foi: essa enfermidade não é para a morte, mas para a cura. Porque senão ele iria lá e curava. E detalhe, quando se trata de cura, Jesus curava Lázaro sem precisar ir lá. Você lembra daquela passagem? Foi o capitão? Basta uma palavra tua e a minha filha fica boa. Jesus não está falando de uma cura, ele está falando de glorificação. Detalhe, Jesus já tinha curado tanta gente, que curar mais um não glorificava nada. Quem pegou, diga amém. Vou repetir uma coisa. Vou repetir com uma pergunta. O que mais glorifica o nome de Jesus? Curar uma enfermidade ou ressuscitar um morto? Então eu posso afirmar para vocês que tem problemas que vão piorar, tem dores que vão aumentar, tem situações que vão ficar mais difíceis, só para lá na frente o nome dele ser glorificado. Eu acho que alguém deu glória a Deus do lado direito. Eu acho que alguém deu glória a Deus aqui. Está piorando? Descansa. Pastor, quanto mais eu oro, mais difícil fica. Quanto mais eu estou na campanha, as coisas estão travando. Quanto mais jejum eu faço, quanto mais eu busco. Isso está dando sinais de que o nome dele vai ser glorificado. Ele só está deixando espalhar notícia. E dentro da notícia que se espalha, tem alguém dizendo: tadinho, coitado dessa família. Perdeu Lázaro, está morto. Olha, gente, quando um morto morria é ótimo. Quando um morto morria. Olha lá, pastor Moacir, a homilética. Né? Quando se sabia que uma pessoa morreu, tinha que falar para todo mundo. Era uma época que se comprava muito pela confiança. Bastava ir lá e dizer assim: olha, Lázaro mandou eu comprar aqui. Foi Lázaro? Vende para ele. Então, para que não acontecesse isso, imagine comprar no nome do morto. Todo mundo ficava sabendo. Tinha o chamado cortejo fúnebre. E o corpo do morto passava de porta em porta para todo mundo ver: morreu. O velório do judeu é de cultura, por conta do embalsamento, ser de 6 até 7 dias. Então eu estou dizendo que, digamos que ele foi velado 7 dias, um dia de cortejo dá uma semana, 8 dias, e Jesus não chegava. E a notícia espalhando: está morto, está morto. Toda Betânia está sabendo da derrota. Fala para o teu irmão: porque toda Betânia vai ter que saber da vitória. Imagina na semana seguinte Lázaro andando nas ruas. Olha só isso aqui. Imagina Lázaro indo comprar no mercado. Mas você não morreu? Morri. Mas meu amigo foi gritar na porta do meu sepulcro, porque até na minha morte tinha uma promessa.
Eu contei toda essa história só para chegar aqui no final dela, pois o tempo já foi, e dizer para você: as promessas de Deus são absurdas e não prescreve. E aprenda uma coisa ainda mais absurda: eu preciso estar na posição da promessa, mas Deus não cumpre promessa por santidade. Ele cumpre promessa porque Ele é Deus. Tem promessa que Deus vai cumprir na sua vida, em um momento da sua vida que nem merecendo você estar. Mas Ele prometeu lá atrás, e a palavra dele não morre aqui na frente. Tem gente cochichando na porta do sepulcro, dizendo assim: não poderia Ele que abriu os olhos dos cegos, curou o aleijado, fazer isso também? A Jesus diz: ah, vocês querem, né? Tira a pedra. Quando tirou a pedra, Jesus gritou: Lázaro, vem para fora. Espera lá. Lázaro foi embalsamado dos pés até a cabeça, amarrado todinho. São 17 degraus o seu sepulcro. E esse camarada vem para fora. Como? Você está todo amarrado. Só tem uma maneira: flutuando. Veio voando para fora. Se é pulando, flutuando, andando, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: que a cidade inteira que gritou morte, que chorou morte, que viu o velório, a cidade inteira tem que entender que o amigo dessa família aqui não falha. Diga comigo bem alto para eu terminar. Diga bem alto, só para a gente terminar. Diga assim: esse é o meu amigo. Aplaude a Jesus bem forte. Põe as mãos no teu coração, fecha os olhos. Diga: eu tenho uma promessa de Deus que não prescreveu. E dentro dessa promessa, eu já chorei muitas lágrimas. Eu já vi tudo acontecer. Está todo mundo comentando. Mas Deus está vindo ao meu encontro para ressuscitar a minha promessa, para ressuscitar o meu milagre, para ressuscitar o meu sonho. Passa a mão no ombro de alguém e diga: descansa, porque a tua história não vai ficar desse jeito. Assim diz o Senhor. Esta é a palavra de Deus na minha boca. Fica de pé em nome de Jesus. Eu estou bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é Ele que... Eu estou bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando me pergunta se está tudo bem, eu digo que vai ficar. Vai ficar! Permita orar por você. Prometemos não terminar nosso culto mais que 9h30. Feche os olhos. Tenho pessoas que estão nesta campanha porque entenderam que tem muito para receber de Deus. Faz essas pessoas florescerem como a palmeira. Faz essas pessoas verem a tua glória. Faz a tua glória brilhar na vida dessas pessoas. Eu imagino Marta e Maria chorando em cima daquele corpo. Tem gente chorando em cima da sua vida sentimental. Tem gente chorando em cima da sua empresa que está diluindo, falindo. Tem gente chorando em cima da sua vida financeira. Tem gente chorando os destroços de um casamento.
Tem gente, meu Deus, tem gente chorando, 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 porque não sabe que aonde você chora hoje, é exatamente aí que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado, glorificado, glorificado. Aplaude a Deus.